Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, na verdade o primeiro vídeo desse ano de 2023 aqui do canal da Quantum Soluções Acadêmicas. No vídeo de hoje eu vou resolver aqui um exercício que foi solicitado lá no nosso grupo de Telegram para ensino superior, cujo link você encontra aqui na descrição do vídeo. Então, bora lá resolver esse exercício. É um exercício que veio lá da Universidade Federal do ABC e ele pergunta o seguinte pra gente. Bom, quantas retas tangentes à curva y igual a x dividido por x mais 1 passam pelo ponto 1, 2? Em quais pontos essas retas tangentes tocam a curva? Vamos lá, galera, vamos entender o que a gente tem que fazer para resolver esse exercício aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é um esboço para a gente entender matematicamente o que a gente está querendo procurar quando a gente está dizendo que essas retas existem, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é determinar se elas existem. A gente vai equacionar isso e aí a gente vai, depois da gente fazer a equação, a gente vai resolver, a gente vai encontrar tanto os pontos quanto essas retas. A primeira coisa que a gente vai fazer, imaginem aqui que a gente tem uma curva qualquer. Eu vou colocar essa curva aqui no nosso gráfico, que seria essa curva x dividido por x mais 1, é só um exemplo, tá? Mas poderia ser qualquer função f de x. E a gente quer que essa função, a gente quer determinar quando que a reta que é tangente a essa função vai passar pelo nosso ponto ali, nosso ponto 1, 2. A primeira coisa, vamos marcar quem é esse ponto 1, 2. Vamos marcar aqui esse ponto 1, 2. Então, imagine que a gente tem aqui o ponto 1, 2. 1 em x, 2 em y. 1, 2. A gente tem esse ponto 1, 2 aqui. É só um esboço mesmo, não vou querer nada muito formal. E a gente quer saber quais são as retas que passam por esse ponto 1, 2 e elas são tangentes à nossa curva ali. Então, mais ou menos essa retinha aqui, ó. Imagine que essa reta, ela passe pelo ponto 1, 2 e ela seja tangente à nossa curva. Se essa reta, ela passa pelo ponto 1, 2 e ela é tangente à nossa curva, ela vai encostar num ponto dessa nossa curva. E reparem, né? Esse ponto que ela vai passar aqui, vai ser um ponto da nossa curva. E aqui, né, eu já vou colocar a nossa condição, que a nossa f de x vai ser x dividido por x mais 1. Óbvio que esse esboço aqui não necessariamente é dessa função, mas a gente vai usar a nossa função x sobre x mais 1. E a gente sabe, né, que esse ponto aqui vai ser um ponto x, e a coordenada y desse nosso ponto vai ser a coordenada x dividido por x mais 1, uma vez que vai valer o f de x ali, né, que é x dividido por x mais 1. Legal. Então aqui a gente já tem a nossa primeira condição. A gente já sabe o ponto onde a nossa curva aqui vai passar, quer dizer, onde a nossa reta vai passar pela nossa curva. Bacana. Mais uma coisa, a gente sabe o coeficiente angular dessa reta, né? Eu vou chamar aqui, só para não ter abuso de notação, eu vou falar que esse ponto onde ela passa, tá? A gente não sabe quem é esse ponto. X aqui é o ponto geral da nossa curva. Eu vou chamar que ela passa, que esse ponto aqui é x1, tá bom? Então, só para não ter abuso de notação, esse ponto aqui vai ser x1, então aqui vai ser x1, e ali vai ser o f de x1, que é x1, dividido por x1, né, mais 1. Legal, então esse daqui vai ser o ponto onde ela passa. A gente sabe também que o coeficiente angular dessa nossa reta, então o m dessa reta que a gente está calculando aqui, uma vez que essa reta ela é tangente a essa curva, que a gente tem a nossa curva f de x, o m dessa reta, que é o coeficiente angular, ou a, tá? Dependendo de como a gente vai escrever. Imagine que a gente vai escrever essa reta y igual a mx mais b. mx mais b. A gente sabe que esse valor de m é a derivada dessa nossa função. Então, vai ser o nosso y' dessa nossa função calculado nesse ponto x1. Então, a gente já tem aqui uma segunda condição. Então, o m dessa nossa reta, m, vai ser igual ao y', que vai ser a derivada dessa nossa função, y' calculado no x1, uma vez que a gente sabe que essa reta aqui, ela é tangente à nossa curva, ela passa por esse ponto, x1 dividido por x1 mais 1, e ela também vai passar pelo ponto 1, 2. Maravilha! Então aqui a gente já está começando a montar o nosso problema. Então aqui a gente já descobriu como que é a cara dessa reta e a gente já sabe quem é o coeficiente angular dessa reta. Bora calcular quem é esse coeficiente angular, quem que é essa derivada, né? Quem que vai ser esse y'? Primeira coisa, vamos calcular o y', e o y' aqui a gente vai usar a regra da divisão, ou a regra do quociente. Vai ficar a derivada do de cima vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima, dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, ó, quem que é a derivada de x? Derivada de x vai dar 1, tá? Então, derivada do primeiro vezes o de baixo, então, derivada de x é 1, 1 vezes x mais 1.
menos a derivada do de baixo vezes o de cima. Então, a derivada do de baixo aqui, derivada de x mais 1, derivada de x vale 1, derivada de 1 é 0, derivada de qualquer constante é 0, e a gente tem, né? Então vai ficar 1, derivada do x, e mais 0, 1. Tá? Então, 1 vezes o de cima, vezes o x, dividido pelo de baixo ao quadrado. Legal. Então, o de baixo ali é o x mais 1 ao quadrado. Se vocês quiserem, depois eu faço uma revisão aqui só sobre as nossas regras de derivação, tá? Deixem aí nos comentários, se vocês quiserem, eu faço um outro exercício aqui para vocês. E aqui a gente vai ter x mais 1 ao quadrado. Bacana. Agora aqui na parte de cima, o que a gente vai ter? Ó? X mais 1, que a gente tem que fazer a distributiva, então vai ficar x mais 1 menos x. X mais 1 menos x, x mais 1 menos x, dividido por x mais 1 ao quadrado. X mais 1 elevado ao quadrado. E aqui a gente anota que x menos x vai dar 0, então a gente tem aqui que o nosso y', a nossa derivada, que é o que vai dar pra gente esse coeficiente angular, o y' em qualquer ponto, aí a gente vai ter que saber o x que a gente vai calcular. Em particular, aqui a gente vai calcular no x1, que é esse ponto aqui específico da nossa curva. Então aqui a gente vai ter y' vai ser 1 dividido por x mais 1 ao quadrado. X mais 1 elevado ao quadrado. Legal. Agora a gente vai calcular o m da nossa retinha ali. Então, o m da nossa retinha vai ser igual a quem? O nosso m vai ser 1 dividido no lugar do x, eu vou colocar o ponto x1. Então, a gente já sabe que o m da nossa reta é 1 dividido por x1 mais 1 elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Legal. Bacana. Agora que a gente já sabe o coeficiente angular dessa reta em função desse nosso ponto, x1, que a gente está aqui considerando que é o ponto onde essa nossa reta vai ser tangente à nossa curva e também vai passar pelo ponto 2, 1. Agora o que a gente sabe, né? A gente sabe que a gente vai conseguir escrever a equação da reta. A gente consegue escrever essa equação da reta, uma vez que a gente sabe um ponto dessa reta aqui, ó. A gente sabe um ponto da reta, a gente sabe que é o ponto 2, 1, e a gente sabe o coeficiente angular dessa nossa reta. A grande questão que a gente vai ter que resolver aqui, né, é que essa reta, ela vai passar por 2 pontos. Ela tem que passar por 2 pontos. Ela tem que passar tanto pelo ponto 2, 1, quanto pelo ponto x1 sobre x1 mais 1. E daí a gente já vai tirar as nossas equações para que a gente consiga determinar tanto quem é esse x1 aqui, que a gente vai querer determinar, tanto quanto quem é esse b. Tá vendo? A gente tem duas equações e a gente vai ter duas incógnitas. E é isso, tá? A gente já tá chegando ao final desse nosso exercício. Então vamos lá. Vamos entender como a gente vai fazer. Então, a nossa primeira equação. A gente sabe que o ponto 2, 1 pertence à reta. Então eu vou chamar essa reta aqui, que eu já falei, né, que essa retinha R, tá? Então essa aqui vai ser a nossa reta R. Então, a gente sabe que 2, 1, o ponto 2, 1, 1, 2, perdão, o ponto 1, 2, ponto 1, 2, pertence à reta R'. Se ele pertence à reta R', significa que ele obedece essa equação de reta. E a equação de reta que a gente tem ali é mx mais b, né? Então, já substituindo o nosso m, então, 1, 2 está lá. Então, eu sei que quando o x vale 1, o y vale 2, tá? Porque ela tem que obedecer essa equação de reta. Então, a gente vai ter ali, a nossa equação de reta é y igual a m, o nosso m a gente acabou de calcular. Então, vai ser 1 sobre x1 sobre x1 mais 1 ao quadrado vezes o x mais o b. Bacana. Olha só, então a gente vai querer determinar tanto x1 quanto b. Legal. Agora a gente já sabe que essa reta passa quando x vale 1, o nosso y vale 2. Então aqui a gente vai tirar a nossa primeira equação. Então, 2, que é o nosso y, vai ser igual a 1 dividido por x1 mais 1 ao quadrado elevado ao quadrado vezes 1, vai dar isso aqui mesmo, mais b. Maravilha, legal. Essa daqui é a nossa primeira equação. Eu já vou deixar ela aqui anotadinha e já vou deixar também ela aqui copiada, porque depois a gente vai levar ela para a nossa próxima folha, só para a gente resolver, tá? A gente vai terminar de resolver esse problema na próxima folha. Já vou também deixar isso aqui copiado, que aí eu já me deixo
um pouquinho mais tranquilo e a gente só prossegue o exercício. Beleza, então aqui a gente já sabe quanto que vale a nossa primeira equação, qual é a nossa primeira equação. Agora a gente vai para a nossa segunda equação. A gente também sabe que quando x é igual a x1, o y vale x1 mais, dividido por x1 mais 1. Então aqui a gente também sabe que aquele ponto ali, x1 e x1 dividido por x1 mais 1, também pertence à nossa reta R, também pertence à retinha R. Se ele também pertence à retinha R, significa que ele passa ele obedece a equação de reta. Então, eu já vou usar essa equação de reta, que a gente já sabe que é a equação de reta, só vou substituir esse ponto na equação de reta. Então, quando x1 é igual, x é igual a x1, a gente sabe que o y vale x1 dividido por x1 mais 1. Então, x1 dividido por x1 mais 1. x1 mais 1. Isso aqui vai ter que ser igual a quem? Vai ter que ser igual a quem? Vai ser igual ali. Quando o x vale x1, então vai ficar x1 dividido por x1 mais 1 ao quadrado, x1 mais 1 ao quadrado, mais b. Bacana, agora a gente já tem aqui as nossas duas equações e as nossas duas incógnitas. Quem são as nossas duas equações? Então, a gente sabe essa nossa primeira equaçãozinha, que a gente já tirou, que a nossa reta tem que passar pelo ponto 1, 2, e a gente também sabe que essa nossa reta ela tem que passar pelo ponto x1, dividido por x1 mais 1. Bacana, então aqui eu já vou levar essa segunda equação também lá para a nossa próxima folha e vamos lá, vamos concluir esse nosso exercício. Agora que a gente já tem aqui todos os dados. Então, basta que a gente faça o que agora? Para a gente terminar de resolver esse exercício, né? Para que a gente termine de resolver esse exercício, basta a gente encontrar x1 e b. x1 e b, x1 é o ponto onde a gente vai... onde essa reta, ela encosta ali, né? Na nossa... x1 é o nosso ponto onde a reta aqui ela é tangente à nossa curva, e o nosso b é o coeficiente linear dessa reta tangente. Então faltam essas duas coisas aí para que a gente consiga determinar tanto o ponto onde essa reta vai ser tangente à curva, que é o que ele pede ali na segunda parte do exercício, quanto a reta em si, né? Porque a gente vai determinar ali o b, tá? Então a gente vai determinar o b. Maravilha. Ele não pede pra gente o B. Então, como ele não pede pra gente o B, ele só pede os pontos onde essa reta aqui vai ser tangente à curva. É bem simples, ó. Os pontos onde ela vai ser tangente, a gente vai achar o x1, tá? Achando o x1, a gente sabe o ponto, porque vai ter o x1 e o y. Então, a gente vai ter os dois pontos, a gente vai ter as duas coordenadas do nosso ponto. Então, sabendo o x1, a gente também já sabe o y desse x1, porque é ali x1 dividido por x1 mais 1. Legal. Então, bora lá. Como que a gente faz para resolver esse sistema de duas equações e duas incógnitas? Muito simples. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu não quero saber quem é b. Uma vez que eu quero determinar só os pontos, tá? Eu não quero determinar as retas. Se eu quisesse determinar as retas, depois eu colocaria aqui o x1 que eu vou encontrar e determino o b. Para que eu suma com esse b daqui, ó, eu vou fazer o quê? Eu já vou pegar a primeira equação e vou subtrair da segunda. Pegando a primeira e subtraindo da segunda, eu tenho b positivo na primeira equação, b negativo na segunda, porque eu vou inverter o sinal, e aí a gente já vai ter o b sumindo e a gente vai ter uma equação para o x1. Sabendo o x1, a gente também já sabe o y relativo a esse x1, então a gente já vai determinar também os pontos, né? A gente já determinou aí os pontos. Então vamos lá. Como que a gente vai fazer aqui? Então, já vou subtrair uma equação da outra. Então, subtraindo uma equação da outra, a gente vai ter o quê? Então, aqui a gente vai ter 2 menos x mais x1 sobre x1 mais 1. 2 menos x1 mais... x1 dividido por x1 mais 1. Do lado esquerdo. Isso aqui vai ser igual a quem? Isso aqui vai ser igual a... O b foi embora, que era exatamente isso que a gente queria. Vai ser 1 dividido por x1 mais 1 ao quadrado. x1 mais 1 ao quadrado. Menos x1 está dividido pela mesma quantia, x1 mais 1 ao quadrado. Ao quadrado. Bacana. Para a gente ter um pouquinho mais de espaço, já vou levar isso aqui para a nossa próxima folha,
E também já vou copiar ali também o nosso gráfico, tá? Pra gente ter ideia do que a gente tá fazendo. Sempre bom a gente ter o nosso desenho, ter o nosso material aí de apoio. E bora lá, né? Vamos terminar de resolver esse exercício. Agora a gente vai encontrar quem é esse x1 que satisfaz essa equação. Como que eu faço para resolver essa equação em termos de x1? A coisa mais simples que eu vou fazer aqui, galera, é multiplicar. Tá vendo que a gente tem aqui ó, um x1 mais 1 ao quadrado? Eu tenho um x1 mais 1 também aqui. Mas eu vou multiplicar todo mundo por x1 mais 1 ao quadrado, para eu sumir com esse denominador, tá? Então vou multiplicar tanto o lado esquerdo quanto o lado direito por x1 mais 1 ao quadrado. x1 mais 1 ao quadrado. Então, eu multiplico o lado esquerdo e vou multiplicar também o lado direito. Uma coisa que eu faço com o lado esquerdo, eu também faço com o lado direito. Então, x1 mais 1 ao quadrado. Bacana! Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente já percebe aqui, ó, do lado esquerdo, a gente vai ter 2 vezes x1 mais 1 ao quadrado, fazendo a distributiva. Agora aqui, ó, menos. A gente fazendo a distributiva, x1 mais 1 ao quadrado dividido por x1 mais 1, vai sobrar um x1 mais 1 no meu numerador, tá? Então aqui vai ficar menos x1, que tá multiplicando quem? Que tá multiplicando x1 mais 1 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a quem? No final das contas, ó, isso aqui vai ser igual a quem? Isso aqui vai ser igual. Aqui a gente vai ter x1 mais 1 ao quadrado dividido por x1 mais 1 ao quadrado vai dar 1. 1 menos x1, porque aqui a gente vai ter, né, x1 mais 1 ao quadrado dividido por x1 mais 1 ao quadrado vai dar, e aqui a gente tem um x1 no numerador, então vai dar menos x1. Bacana. Agora que a gente já tem esse setup aqui que a gente tem do nosso problema, é só a gente resolver. Percebam aqui que a gente vai ter que resolver uma equação do segundo grau, né? Porque na hora que a gente expandir esses nossos termos, e aqui só um minutinho só, um adendo, né? Aqui não tem um quadrado porque a gente já eliminou o quadrado aqui fazendo a divisão, tá? Mas agora aqui a gente vai ter uma equação de segundo grau, a gente vai ter 2x1s pra gente descobrir. Eu não vou fazer essa conta aqui pra gente, tá bom? Eu já vou pegar aqui, já vou abrir pra gente o Wolfram Alpha, que o Wolfram, ele vai fazer isso aqui pra gente de uma maneira mais rápida e melhor. Se vocês não conhecem o Wolfram Alpha, vocês vão ficar conhecendo ele agora. Porque ele é um aplicativo que a gente usa bastante aqui no mundo da matemática, tá bom, galera? Se vocês não o conhecerem, conheçam, tá? Então já vou levar aqui a gente pro Wolfram Alpha. Então a gente vai pro Wolfram Alpha. Lá no Wolfram Alpha, a gente vai resolver essa equação do segundo grau. Ela vai dar pra gente duas soluções, vocês vão perceber, bem simplesinho. Então aqui ele já abriu. A gente tem, eu vou substituir, no lugar de x1, eu vou colocar x mesmo, porque pra digitar aqui é mais fácil, tá? Então vai ficar 2 vezes x mais 1 ao quadrado, menos x que tá multiplicando x mais 1. Isso aqui vai ser igual a 1 menos x. Legal. E aqui a gente já vai ter as nossas duas soluções do nosso problema. Percebam aqui, né? Então a gente vai ter as nossas duas soluções do nosso problema, são duas soluções reais. Então elas estão ok para a gente poder usar. Então aqui a gente já vai ter as nossas duas soluções. Já vou levar essas soluções lá para a nossa lousa digital. Então já vamos lá para a lousinha digital. Já vou levá-las para cá. Então a gente já sabe quem são os nossos x1, que são soluções dessa nossa equação, tá? Os nossos x1s aqui são x1 igual a menos 2 menos raiz de 3 e x1 igual a raiz de 3 menos 2. Então aqui vocês percebam, a gente já encontrou os nossos dois pares ordenados, né? Eu não vou fazer essa conta, tá, gente? Porque aqui a gente vai ter, são dois pares ordenados, são dois pontos, né? Onde esses pontos, quais pontos essas setas tangentes tocam a curva, tá? Então vão ser dois pontos. Eu vou ter para esse primeiro x1 e para esse segundo x1. Então eu vou ter aqui, nosso primeiro ponto vai ser menos 2 menos raiz de 3 e a coordenada y dele vai ser, né, substituindo ali, no lugar de x1, eu vou colocar menos 2 menos raiz de 3. Então vai ficar menos 2 menos raiz de 3. Se vocês quiserem racionalizar isso aqui, para ficar mais bonitinha a resposta, mas não é necessário, é desnecessário, porque aqui a gente está querendo descobrir os pontos. A gente já descobriu que são 2 e a gente já descobriu quem são eles, né? Então ali no lugar do x1, eu vou colocar menos 2 menos raiz de 3 mais 1. E aqui, na parte de baixo, eu vou ter o nosso segundo ponto também, que vai ser o ponto onde essa nossa reta tangente, ela vai ser tangente à curva e vai passar pelo ponto 1, 2, tá? Então vai ser, o nosso segundo ponto vai ser ali raiz de 3 menos 2
vírgula, aí no lugar do y vai ser raiz de 3 menos 2 dividido por, aí no lugar do x1 eu vou colocar raiz de 3 menos 2 mais 1, que é o que tem ali na parte de baixo, né? X1 mais 1. E aí a gente já chega ao final do nosso exercício. Então são nesses dois pontos que acontece o fenômeno que a gente estava buscando. Espero que tenha ficado tudo entendido. Se ficou, já deixem um like aí no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. Amanhã eu volto para realizar mais um plantão de dúvidas aqui no grupo. No mais, forte abraço. Se você quiser se inscrever no grupo, entra aí, tá na descrição, tá? No mais, precisando de aulas particulares, entre em contato lá com a Sônia. O nosso WhatsApp é o 11 96639 4946. No plantão de amanhã eu resolvo mais exercícios para vocês. No mais, um forte abraço, ótimos estudos, até amanhã e falou, gente!